Olá, meus amigos, tudo bom? Que alegria estar com vocês neste momento. Olha, não deu para a gente gravar ontem o sermão, acabei não levando o tripé, a gente não gravou o primeiro dia da semana de oração. Já está começando, né? A gente já fez ali domingo na igreja do Vila Esperança, mas aí a partir de hoje, né, eu vou gravar. Então aí o tema geral é Novo Começo. E a gente falou o primeiro tema sobre segredos de antigos pergaminhos, sobre a Bíblia Sagrada. Então eu vou aproveitar para falar um pouco a vocês sobre a temática, não deixar vocês de fora, porque eu prometi que ia colocar aí a semana de oração. Então a gente fala um pouco do primeiro tema e aí os temas seguintes a gente vai colocando no sermão. Espero que não dê nenhum problema para a gente gravar, tá certo? Porque eu acredito que toda semana de oração boa, ela tem que começar com a Bíblia, né? E o sentido da Bíblia, de a gente estudá-la, é muito bom porque a gente precisa entender quem é o autor da Bíblia. E nós acreditamos que o autor é Deus. Apesar de a Bíblia ser um conjunto de livros, são 66 livros, no qual 39 está no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia ela foi escrita durante um período de 1.600 anos, com cerca de 45 escritores, e um deles até o próprio Deus, porque você vê que os 10 mandamentos Deus escreveu com a sua própria, o quê? Seu próprio dedo. E o interessante é que a Bíblia ela fala sobre si mesmo e nos ajuda a compreender melhor e nos firmarmos nessa verdade. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que diz assim, ó, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então não foram homens qualquer, queridos. Foram homens santos, usados por Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus escolheu aqueles que ele queria que escrevesse a sua palavra. Então não foram homens comuns, né? Não foram pessoas que escreveram das suas mentalidades, do seu pensamento. Não é que Deus agora segurou na mão deles e escreveram. Cada um escreveu de acordo com a sua cultura, a sua educação, a sua forma que tinha de conhecimento da escrita. Porém, foram usados pelo Espírito Santo, dando a compreensão dos assuntos que viram, ouviram do Senhor e alguns até participaram, né? Então a gente tem aí hoje um relato bíblico sobre isso. O apóstolo Paulo também escreveu em 2 Timóteo 3,16 algo importante sobre a Bíblia para nós, que toda a escritura ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha, a Bíblia, eu sei que alguns gostam de usar como algo para motivar, para te incentivar a ser melhor. Mas entenda, não é só sobre isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia, ela nos ensina e nos ensina muitas das vezes até nos repreendendo. Porque a palavra de Deus, ela vem para mudar a nossa vida, para nos levar a um momento de reflexão e de mudança daquilo que nós estamos fazendo, que pode estar contra a vontade de Deus. Então, às vezes a gente faz uma leitura da Bíblia meio que viciada, lê ali bastante o livro de Salmos, Provérbios, é bom ouvir ali Davi orando e outros também, porque não é só Davi que escreve o livro de Salmos, né? Mas é interessante que às vezes a gente fica preso só àquelas mensagens e a gente precisa Deus falar ao nosso coração e a gente lê a Bíblia como um todo. Por isso que a gente estimula o ano bíblico, porque você tem um panorama geral da Bíblia. E também quando a gente vai à igreja ouvir a pregação, sabe qual é o legal? É porque nem sempre a gente esperava ouvir o que a gente planejou. Quando você, por exemplo, escolhe um vídeo, você escolhe pelo título, mas quando você vai na igreja, às vezes você não sabe qual é o tema que ia pregar. Então, por isso que é interessante assistir, mas também estar presente para que Deus fale também ao seu coração. Também é interessante que o homem, quando ele pecou, ele tentou se esconder de Deus. Quando você olha lá em Gênesis capítulo 3, verso 10, abreviando um pouco, né, o texto diz assim, ó, ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Você vê que o primeiro casal, ao pecar, ao errar, eles fugiram da presença de Deus. E desde lá o homem tem fugido de estar com o Senhor. E não teve mais esse contato face a face. Mas Deus não cortou a sua ligação, a sua comunicação com o homem. Ela apenas mudou.
Quando você olha em Amós, capítulo 3, versículo 7, ele diz o seguinte: ó, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus agora, ele se comunica conosco por meio dos profetas. Então Deus, ele agora usou outros homens para que fosse seu porta-voz. Você lembra quando Deus escreveu a tábua ali dos mandamentos, queria falar com o povo? Outros até tiveram acesso também a ir ao monte, não foi só Moisés, mas você vê que a Bíblia fala que só o rosto de Moisés brilhou, porque Moisés esteve perante o Senhor e ficou feliz com isso. Mas é interessante que alguns, o que foi que fizeram? Acabaram pedindo a Moisés que Deus não falasse mais com eles, mas que Moisés fosse o intermediário. Então nós hoje lemos a palavra e precisamos tê-la como nosso guia de fé, porque é a maneira que Deus fala conosco. Então, de tudo que a gente lê, que a gente ouve, o principal, amigos, é a leitura da palavra e a oração. E o interessante é que os achados arqueológicos têm nos ajudado a dar veracidade e nos ajuda também a nos firmarmos na palavra. Em 1799, que ocorreu essa descoberta arqueológica por um soldado de Napoleão, onde ele achou a pedra Roseta, uma pedra negra de 122 centímetros de comprimento e 76 centímetros de largura, que revelou o mistério daqueles escritos e segredos ocultos durante o século. Hoje a pedra Roseta está exposta no Museu Britânico em Londres. Um brilhante jovem francês chamado Jean-François Champollion, ele assombrou o mundo decifrando os hieróglifos da pedra. Assim, os vastos tesouros do Antigo Egito foram abertos aos estudiosos do mundo. Mas o mais importante é que a história do Egito, há tanto esquecida, agora confirma as escrituras. Então, foi um achado bastante importante a pedra de Roseta para ali as descobertas bíblicas, para revelar muitas verdades do Senhor. Mostrando, por exemplo, o povo de Israel quando teve, que não diz o nome Israel, mas que teve um povo que foi ali escravo do Egito e depois eles foram embora. Então você vê que tem tudo a ver com o que está nas Sagradas Escrituras. E o interessante é que passou-se os anos, mas a Bíblia continuou sendo fiel. Então você vê que muitas pessoas desconfiam da veracidade da Bíblia porque você não tem um original. A verdade é essa, você não tem um original da Bíblia. Você tem fragmentos e quanto mais antigo e mais cópias tem, isso mostra a importância do escrito. E o interessante é que esses escritos, mesmo com essas traduções, mesmo com essas versões que existem hoje, ainda permanece autêntica a palavra de Deus. Por isso que até uma dica para você que estuda a Bíblia, tenha versões diferentes, porque quando você não entende um texto, você lê em uma outra versão que pode te esclarecer melhor. Mas o importante é você entender que a palavra de Deus continua ainda eficaz e viva e prática para a nossa vida. E nós precisamos segui-la e ter a obediência da palavra do Senhor. Alguns textos importantes para a gente finalizar essa mensagem. João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, Jesus Cristo diz. Então, examine as Escrituras, é papel meu e seu estar examinando a cada dia as Sagradas Escrituras. Também um outro texto importante é João capítulo 8, verso 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos, qual é a verdade que eu e você precisamos? É a da palavra do Senhor. A palavra que nos guia, a palavra que transforma. Então tenha ela como guia infalível. Deixe Deus falar ao seu coração por meio da sua palavra. Diga ao Senhor como você crê e confia em sua palavra. Derrame a sua vida perante o altar do Senhor. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida e te transformar. Que nesse dia seja um dia diferente para você, porque é o dia da sua decisão ao lado de Jesus e o dia que você está reconhecendo a palavra de Deus como autêntica. Então escreva aí no comentário: eu reconheço a palavra de Deus, eu aceito a palavra de Deus, eu também aceito, e te convido nesse momento para um momento de oração. Querido Deus, ó Pai, por favor, ó Deus, que possamos pela nossa vida realmente viver de acordo com a Tua palavra, fazer aquilo que te agrada, seguir, Senhor, os Teus mandamentos, seguir o que está escrito e viver pelo assim diz o Senhor.
Foi assim que Cristo combateu o inimigo, como está escrito. E é assim que nós podemos vencê-lo, pelo poder da tua palavra. Cuida de nós, nos dê um dia abençoado no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, amanhã a gente vai falar sobre salvação, tá certo? Conto com sua participação. Curta aí, comente e compartilhe a mensagem. E Deus te abençoe nesse dia. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.